Bom, vamos começar, né? Esse material, assim, foi fruto de muito amor, de muito aprendizado, de momentos onde eu tive que desenvolver esse lado artístico, né? E de pesquisadora, que a gente só descobre isso lá na frente, sabe? Muitas das coisas nas nossas vidas a gente só descobre que nós somos capazes e só descobrimos que nós conseguimos fazer ou que estamos inseridos dentro de um determinado contexto quando a gente começa a entender aquilo que a gente está fazendo. Assim eu comecei os meus estudos com Artuzinho, através do Paulo Maia, o irmão do Luizão, o tio do primo Zé Luiz e meu tio também, de consideração, né? E aí, nessas indas e vindas, eu fui adquirindo material didático, estudando, ouvindo os discos, analisando, crescendo dentro desse universo. Escutei outros gêneros, muita coisa, gostei de muita coisa, mas em determinado momento que eu comecei a desenvolver as minhas ideias musicais, eu percebi que tinha um caminho, uma linha. E dentre as coisas todas que eu escutei do mundo, eu comecei a escutar as coisas que rolavam no mundo, dos grandes contrabaixistas. E aí, quando eu conheci Artuzinho, eu vi que estava tudo condensado nele. Então, quando eu escutava alguma coisa de outros músicos, eu escutava assim, caraca, eu escutei isso com o Arthur. Aí, uma frase, uma ideia, uma levada, uma interpretação, eu falei, caramba, eu escutei isso na música do Arthur. Então, as coisas foram assim, né, convergendo, e hoje estamos diante desse material aí, né, que é fruto de toda essa construção. Quero também falar com o professor Glauber Rocha, Glauber Rezende, desculpa, professor Dr. Glauber Rezende, que participou da banca de qualificação e ele fez alguns apontamentos em relação ao relatório, e eu me esforcei para poder aperfeiçoar o relatório, espero que ele tenha gostado. Não consegui amalgamar dentro de uma visão que ele tinha me colocado, mas eu consegui me esforçar para melhorar ao máximo. E vamos lá, né? Vamos apresentar. Então, essa é a capa, esse é o essencial de Arthur Maia, coleção de solos, que a proposta desse trabalho são 11 músicas com as mesmas ideias. Entretanto, conversando, aí ficamos fechados em 5 músicas, e diante aqui do mestrado, a professora doutora Luciana Requião, ela falou, não tem problema se a gente conseguir fechar 3 músicas. Então a gente preferiu assim caprichar, né, e focar nessas 3 músicas, porque a gente tem além das músicas, a gente tem um material didático, né, tem toda uma construção, toda uma orientação, toda uma visão. Então é isso. Vamos lá, vamos passar. Então as 5 músicas que seriam desse arcabouço, né, Transas, que é uma música que foi um sucesso muito grande, né, que o Artuzinho fez com o hit, e tem a versão estendida, e essa versão estendida tem uma introdução maravilhosa que foi justamente e foi o primo Zé que me mandou durante o desenvolvimento do mestrado. Ele falou assim, prima, já ouviu isso? Eu falei, eu já tinha ouvido, mas eu nem lembrava. E ali eu falei, caraca, é isso mesmo. E aí eu falei, beleza, essa introdução tem uma coisa muito interessante. Aí tem Esquinas também, que essa versão de Esquinas, assim, é um negócio espetacular que o Artuzinho fez na Alemanha. E Se Tu Minha Alma é uma coisa linda que ele gravou para o Josué Lopes, né? E ficou esse registro, e eu achei a melodia muito bonita e o solo muito bonito. E aí me ajudou a unir o útil ao agradável, porque ele já tinha gravado um louvor com Marcos Kinder, baterista,
bonito a beça, mas eu achei que Ser Tu Minha Alma tem a ver das coisas de Deus comigo, das coisas de Deus com Arthur, com tudo. E aí eu resolvi colocar essa música também dentro dos critérios didáticos, tá? Tudo isso tem um viés didático que eu não posso deixar de falar. Porque, inclusive, na qualificação, o professor Francisco Falcon falou a mesma coisa. Keitela, você tem que ter os critérios didáticos e tal. Eu falei, não, pode deixar, eu estou vendo isso. Né? E aí tinha palco, né, que está aqui, ainda não está pronto, mas a partitura já está pronta, sabe? Palco, Grooveland, enfim, são músicas importantes nesse desenvolvimento do material didático, que é justamente o objetivo de fazer com que o estudante ou o profissional que venha a desenvolver as suas habilidades no contrabaixo possa ter um material melódico, né, onde o Arthur deixou esses registros, e é uma forma de você não precisar, por exemplo, ou não utilizar exclusivamente melodias de outros instrumentos. Porque geralmente a gente, quando vai estudar o contrabaixo, a gente pega a melodia de flauta, melodia dos instrumentos, né, dos instrumentos melodiosos para utilizar no contrabaixo. Até porque o contrabaixo, até antes de Luizão Maia, o instrumento ele tinha uma função lá atrás, entende? E aí ele foi aos poucos mudando essa forma de posição no palco em relação a sua utilização, né? E o Arthurzinho foi um dos maiores protagonistas de fazer o instrumento passar à frente, né? Tanto que o próprio primo falou comigo, né, num momento interessante, quando eu comentei assim, o Arthur tocou com fulano, aí o primo Zé falou assim, não, Kate, Arthur não tocou com esses músicos, dividiu o palco, né? Então, ou seja, e realmente eu falei, caraca, que coisa linda, porque realmente dividir palco é protagonismo mesmo, e Arthur era isso, né? Então vamos lá, né? Bom, aí eu tenho os agradecimentos, né? Daqui eu não consigo ver, né? Daqui os agradecimentos, mas assim eu quero primeiro que tá escrito aí, então eu não posso deixar de, em primeiro lugar, agradecer o Pai, Filho e Espírito Santo, porque eu, como serva de Deus, se não fosse o Senhor da Glória, eu não estaria aqui, e nada disso que está acontecendo tem acontecido. As pessoas que eu conheci e todas as portas que se abriram na minha vida foi através de Deus. Então, eu agradeço a Ele em primeiro lugar. Depois dele, eu agradeço o meu pastor Haroldo Franco Reis, que guiada por ele, através de Deus, eu pude colher os frutos da obediência, e esses frutos da obediência me fez chegar né, nesse momento maravilhoso. Depois eu tenho uma lista de pessoas para agradecer, todos os meus professores da Unirio, todos os meus professores, eu não quero aqui, eu estou um pouco emocionado, então não quero faltar com o nome de ninguém, mas os nomes estão aí estão registrados, todos os nomes, né, de todos os meus professores. Quero agradecer, além dos meus professores, eu tenho amigas muito especiais, então eu tenho a Sônia Clausen, que não está aqui, mas eu tenho que agradecer por todo o carinho, o apoio que ela me deu. Quero agradecer a Belinha também, uma amiga, né, de muito tempo. Eu tenho uma amiga minha aqui de muitas décadas que está aqui assistindo, que é a Luciane Araújo. Quero agradecer a ela, que está inclusive no registro, porque ela fez a filmagem do que nós tivemos o colóquio, né? Então ela veio aqui em casa e eu falei, putz, você podia, por favor, filmar, porque eu queria fazer o registro de um tema do Arthur, né, chamado Amadeus, um tema inédito que Arthur gravou, mas ele não fez vídeo. E aí ela veio aqui em casa e filmou, e aí foi bacana pra caramba e tal. Né? Kate, só para te falar, para você não se alongar tanto em cada parte, porque faltam 5 minutos para dar 15. Então tá, então vamos. Né? Enfim, né? E a Daniela Cristine Alves, que está assistindo,
é outra pessoa que eu tenho que agradecer, mas é outra história. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma frase de Schaeffer, né, que justamente fala sobre a questão da sugestão, né? Então, ele deixa sugerido que nada é definitivo, né? Ou seja, que a gente pode... Nada é definitivo, ou seja, a gente pode modificar, aperfeiçoar, etc. Né? Então, vamos lá. Bom, aí a introdução que explica toda a história do contrabaixo, desse protagonismo que eu falei, tudo, né? E aí tem as terminologias, os símbolos, né, que são as referências para que o estudante do artefato, do produto, do método, né, possa se basear e compreender as sinalizações das partituras. Né? Aí a gente começa com transas. Então, transas tem aí a explicação, né? Poxa, eu não estou aqui com ela em mãos, mas tem toda a explicação sobre essa música, né? A origem dela, que inclusive ela foi uma música premiada, né? E aí a gente tem um QR Code, a gente tem também o link de acesso, né? Então esse link dá acesso a essa música Transas e depois vem a partitura, né? Por favor. Então tá aí a partitura de Transas. Essa partitura, ela traz a introdução, né? Ela traz a introdução, então você tem aí os 4 primeiros compassos, mais ou menos, que eu estou aqui assim, visualizando de longe, os 4 primeiros compassos onde você tem toda essa parte dos harmônicos, né? Tudo bem explicado com a tablatura, porque qual foi a minha preocupação com esse material? A tablatura, ela teve o objetivo de trazer a ideia de digitação. Porque escrever as coisas do Arthur, qualquer pessoa pode pegar a partitura e escrever, ouvir e escrever a nota. Fácil que eu digo em termos, né? O difícil é saber como você digitar aquilo que está escrito, porque na hora de você ler, você fala assim, pô, peraí, para onde eu vou? E isso eu aprendi pelo baixo acústico, porque o baixo acústico, tanto que certa vez eu fui falar com a professora, eu falei na banca, eu não sei nem fazer escala. E quando eu falei que eu não sabia fazer escala, não é que eu não soubesse, mas ali eu quis dizer que aí tinha um contexto para explicar que a questão de escala, de qualquer coisa, é para onde você vai caminhar depois. Se você vai fazer somente aquilo, você sabe para onde... Beleza. Mas se você vai fazer em 2/8, você tem que saber qual dedo você vai começar e como é que você vai fazer a modificação dessa passagem, dessa digitação. Então, no instrumento não é diferente. A tablatura ela tem esse objetivo de complementar a forma da interpretação. Eu não estou dizendo que seja essa única maneira, existem algumas possibilidades. Depois eu fui observando em algumas outras coisas que eu pesquisei do Arthur, que é possível fazer de uma forma ou de outra, mas observando a questão da destreza, da habilidade, etc, 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 eu percebi que essa tablatura, de tudo que está aí, foi dentro dessa proposta da digitação que o Arthur fazia. Até porque assisti muito show, vi muita coisa, estudei com ele, enfim, tá aí. Depois nós temos aí os exercícios, né? Então esses são os exercícios. Os exercícios têm as explicações, né? Ele traz toda uma abordagem didática, onde vai falando sobre os exemplos, porque esse é o diferencial desse material. Ou seja, os estudos estão dentro da... A gente utiliza a própria música como um material de estudo. Então, é interessante, porque além de você ter a partitura, você vai estudar as melodias da partitura como exercício. Então, essa era a ideia da coisa, né? Então, por favor, esse exercício é um arpejo. Aí tem toda a construção. Tem essas são algumas das possibilidades. Pode ir passando, por favor. Mas essas, né? Aí tem o arpejo 3 e assim vai. Essa continuação, exercício 3. Agora a gente já está em esquinas. Esquinas é a mesma coisa, né? Só que aí o que acontece? Como Transas eu peguei a introdução, esquinas é o solo. É o solo. Tá aí a partitura do solo, né? Exatamente. Isso aqui é o solo que ele faz na música Esquinas. Muito bonito, por sinal. E aí vem os exercícios, por favor. Isso. Esses exercícios, eles são bem característicos de instrumentos fretless.
Então, inclusive, nas indicações, qual é a importância? Quem vai trabalhar com o instrumento fretless conseguir timbrar o instrumento e, ao mesmo tempo, afinar, né? E aí tendo como referência, porque, por exemplo, hoje nós estamos tendo a oportunidade de colocar no mercado um produto que seja voltado para o instrumento fretless. Eu não conheço nada até então aqui. Eu fiz pesquisas, né, fizemos muitas pesquisas, e não conheço nenhum material nacional voltado para o baixo fretless, não. Até o momento eu não conheço. E, hibridamente, com essa proposta de exercícios com as melodias dos solos, eu não conheço, nem no mundo eu conheço. Eu tenho um livro do Chet Baker e do Miles Davis que tem as partituras com as transcrições, mas não com o exercício através das transcrições, por exemplo, entende? Então, essa proposta é um diferencial. Pode passar, por favor. E aí são os demais exercícios. Esse exercício aqui, o exemplo número 4, por exemplo, nós temos 3 possibilidades de utilizar a escala, né? Ou seja, de você passear pelo braço do instrumento. Então, você pode fazer numa região, fazer em outra, e aí você experimentar e tudo mais. Por favor. Isso. Aí, Se Tu Minha Alma também interessante, porque a partitura de Se Tu Minha Alma, eu coloquei a introdução. Pode só passar mais uma. Isso. Então, o que acontece? Essa partitura é um pouquinho diferente, porque eu tenho aí, por exemplo, nos 2 primeiros sistemas, eu tenho a introdução, sabe? Que é lindo, 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 a introdução. E depois eu tenho a parte do solo. Eu falei, poxa, não vou desperdiçar, e é lindo a forma que ele canta no instrumento, né? E também são as oportunidades de você treinar o instrumento já dentro dessa abordagem do fretless. E aí tem os estudos, por favor, né? Que a gente... Isso. Bom, enfim. Aí tem esse... É muito interessante que os exercícios de Se Tu Minha Alma, eles são muito mais didáticos ainda, né? Assim, há um crescendo, tá? Nessa produção, ordinalmente, tá? Tem todo um processo de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, você vai observando que Se Tu Minha Alma é uma música que traz possibilidade de estudos variados, dicas, a questão dos harmônicos, por exemplo. Então, eu mostro a possibilidade de você pode utilizar a nota morta ou não, e aí vai depender do desenvolvimento da habilidade. Pode passar, por favor. Esse exercício também, enfim, aquele exercício esse exercício é muito interessante, porque ele traz uma abordagem em cima da tonalidade. Então, assim, eu tive o cuidado de fazer com que a pessoa possa compreender a aplicação dessa frase nessa harmonia, e quando você transportar, você vai ter um entendimento da visão do grau em que a melodia vai estar construída, ou seja, essa melodia ela está associada a um grau específico. No caso aqui, se eu não me engano, sim, é um acorde, é uma 13ª bemol, né? Então, assim, é um acorde dissonante, muito interessante, que você pode, dependendo da forma de interpretar, utilizar depois como dentro de uma harmonia com sexta e etc, entende? E aí tem outra sequência também muito bonita que vai dar a ideia de você trabalhar, por exemplo, 2 notas juntas, entende? Já é um outro passo nesse desenvolvimento musical. Por favor. E aí eu tenho os exercícios de escala e arpejo. O que acontece? Como eu estudei com o Arthur, ele me passou algumas coisas, né, algum material, e aí eu pude guardar e pude acrescentar outras coisas do que eu já tinha pesquisado, né? E, enfim, então aí a gente tem as escalas, que são muito interessantes, eu utilizo elas até hoje, né? Hoje nem tanto, assim, né? Não tenho estudado com a frequência, mas estão todas aí. Então, assim, com base nesse material todo que está aí, somente o que está aí já dá para poder estudar muita coisa do Arthurzinho, tá?
dá para estudar muita coisa, compreender muita coisa dessa linha, né? Dá para a gente ter esse entendimento e a gente comemorar esses 60 anos de nascimento do Arthur Maia, que nos deixou um legado maravilhoso, né? O divisor de águas para a música brasileira, né? Que só precisa saber que já passou um tempo, se você puder ir concluindo. É isso. É isso. Você não quer que eu siga aqui as duas últimas? Ah, por favor. Ah, sim, pois é. Então é que essas citações de Paulo Freire eu gostaria, né, que gosto de ser gente porque inacabado sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele, né? Essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. Então, assim, Paulo Freire sempre foi uma referência pedagógica para mim, da minha graduação, e eu não posso deixar de pensar assim, o maior pedagogo na minha vida que é Jesus, e na Terra é Paulo Freire. Né? Aqui é a camisa do time, né? Então, assim, quero agradecer essa instituição que me permitiu vestir essa camisa, né? A camisa da Unirio, onde eu, assim, nossa, eu não tenho palavras para agradecer primeiro a Deus, né? E agradecer o carinho, assim, que, poxa vida, essa camisa eu não tenho, não tenho a camisa, mas tenho no coração, né? Então eu vesti a camisa dessa instituição e é uma honra falar. E aí a minha gratidão, porque, meu Deus, já me deste tantas bênçãos que hoje eu só tenho um coração cheio de gratidão. Então meu coração está cheio de gratidão a Deus e agradeço muito por tudo que o Senhor tem me concedido, inclusive os amigos. Então, assim, agradeço a oportunidade, agradeço aí. É isso.